Um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é sábado, dia 20 de abril. Neste conteúdo de agora temos temas importantes para tratar, para conversar sobre o Botafogo. Quero conversar com vocês sobre o volante Breno, é mais um jogador que está de saída, vai ser emprestado. Quero conversar com vocês também sobre o Gustavo Sauer, ele que pertence ao Botafogo, está emprestado, está jogando na Turquia e pode voltar. E eu quero dar minha opinião sobre o Sauer, se seria uma boa ou não a volta desse jogador para o nosso elenco. E para fechar, ontem, último dia da janela de transferências dentro do mercado do futebol brasileiro, jogadores que estão livres no mercado. O Botafogo contratou o lateral esquerdo cuiabano da equipe do Grêmio e a gente vai conversar sobre ele também. Mas antes, deixa eu passar um recado para você, botafoguense, principalmente você, botafoguense que mora na capital do Rio de Janeiro. Tá precisando de uma fotógrafa para fotografar o seu evento com qualidade? Então entre em contato com a Aline Fênix Fotos, eu vou deixar o link aqui na descrição para você estar fazendo o seu orçamento sem compromisso. E o principal, né? A Aline, ela é botafoguense assim como a gente. Eu já abro esse vídeo conversando com vocês sobre o volante Breno. Ele que pertence ao Botafogo, tem contrato até 2024, até o final desse ano. E é mais um jogador que tá de saída, tá bom? Breno vai ser emprestado para a equipe do Remo, vai jogar a Série C. Lembrando que o Botafogo já negociou o Igor Gabriel, goleiro com confiança, para jogar a Série C também. O Raí tá no CRB, vai disputar a Série B. E o Newton, volante, está no Criciúma, vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, assim como o Janderson, que foi vendido para a equipe do Vitória, também vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Então o próximo agora é o volante Breno, ele vai ser emprestado para a equipe do Remo para a disputa da Série C. Lembrando que o Breno, neste Campeonato Carioca, jogou 4 partidas com a camisa do Botafogo. E falando nisso, né, saídas, podemos ter voltas. O Gustavo Sauer, ele pertence ao Botafogo, né? Tem muita gente que fala, pô, o Gustavo Sauer foi vendido pelo Botafogo, tá emprestado. Ele tá emprestado, ele ainda pertence ao Botafogo. Só para vocês terem uma ideia, ó, o Gustavo Sauer, ele tem contrato com o Botafogo até 2025. Ele tá emprestado, tá jogando na Turquia, na equipe do Rizespor, que é 5º colocado no campeonato turco. E o Sauer, ele concedeu uma entrevista ao site O Gol, e ele disse que talvez volte ao Botafogo. Se tiver outras propostas, ele vai analisar. Se for uma proposta boa para ele e para o Botafogo ali, eles vão conversar. Só que o Gustavo Sauer, ele já está em reta final de empréstimo com essa equipe turca, o Rizespor, e ele pode estar voltando para o Botafogo no meio do ano, né? Já que ele pertence ao Botafogo. Vamos pegar os números aqui, porque é importante a gente falar de números. Como é que o Gustavo Sauer está jogando no campeonato da Turquia? Tá bem? Tá mal? A gente vai conversar sobre isso. Deixa eu pegar os números, porque são 29 jogos, 16 como titular, 1 gol e 1 assistência. 29 jogos, 16 como titular, 1 gol e 1 assistência. Até que tá jogando aqui bastante jogos, só que os números ali são baixos, né? Então o Gustavo Sauer, que tem 30 anos de idade, pode estar voltando para o Botafogo no meio do ano. Aí eu quero dar minha opinião. Se a gente pegar esses números aqui, realmente não são bons, né? Números aí no futebol da Turquia, tá deixando um pouquinho a desejar. Vale a pena trazer de volta e testar no elenco? Talvez sim, porque, cara, a gente tem várias competições. E se a gente pegar o Gustavo Sauer, quais são as principais características do Sauer? As principais características do Sauer: ele é um ponta, criador, corta para o meio, finaliza bem, tem um bom passe. Então, assim,
é um jogador que nesse esquema tático do Arthur Jorge, ele pode dar certo. Justamente por isso, porque ele é um ponta criador, corta para o meio, né? Finaliza muito bem, tem um bom passe também. Assim, defensivamente, se você botar o Sauer na ponta, para ele precisar voltar para marcar, ele não vai render muito. Agora, talvez ele por dentro, numa posição do Romero, numa posição do próprio Eduardo, eu acho que ele pode render nesse esquema tático do Arthur Jorge. Então, eu talvez até traria o Gustavo Sauer de volta para tentar fazer um teste. E são mais opções para o elenco, né? A gente fica com o Savarino, a gente fica com o Romero, a gente fica com o Sauer, com o Eduardo. Então são mais opções também para o técnico Arthur Jorge. Até porque o Savarino e o Romero até agora não estão jogando nada. Então quanto mais opções, melhores. Já que ele pertence ao Botafogo, já que ele tem contrato com o clube, traz de volta, vamos testar. Se não der certo, aí desiste, porque não vai ter como mesmo. Então eu daria uma chance para o Gustavo Sauer, principalmente por conta do novo técnico e desse esquema tático, talvez favorecer o futebol do Gustavo Sauer. Então vamos aguardar, vamos ver se ele volta ou não no meio do ano. Lembrando que o Botafogo tem outros jogadores também que talvez voltem, o Segovinha, tem jogadores aí que tá emprestado, né? Então tem vários jogadores emprestados aí, vamos ver se esses jogadores aí serão ou não aproveitados pelo Botafogo. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Aí eu vou trazer para vocês a informação do lateral esquerdo contratado pelo Botafogo, cuiabano, ex-Grêmio. Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, compartilhem esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, eu conto com a ajuda de vocês. E ontem foi o último dia da janela de transferências dentro aqui do mercado do futebol brasileiro, jogadores que estão livres no mercado, e o Botafogo acabou surpreendendo a gente com a contratação do lateral esquerdo cuiabano, ele que tem 21 anos de idade e pertencia à equipe do Grêmio. Essa informação quem trouxe foi o TF, depois o Vene Casagrande acabou trazendo informações ali sobre valores. O Botafogo está comprando esse jogador por 8 milhões de reais, contrato de 4 anos até 2028, e a gente não sabe o percentual, né? Porque o dirigente do Grêmio ontem, o Antônio Brum, acho que ele é vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, ele concedeu uma entrevista à Rádio Gaúcha e ele disse que o Grêmio, explicando a negociação, e ele disse que o Grêmio vai manter o percentual ainda de uma futura venda. Então a gente não sabe, a gente sabe que o Botafogo está pagando 8 milhões de reais e o contrato de 4 anos, até 2028. Só que a gente não sabe o percentual dos direitos econômicos que o Botafogo vai ter desse jogador e quanto que vai permanecer para o Grêmio. Ele que é cria da base do Grêmio, passagens também por seleções brasileiras ali sub-20, um lateral esquerdo muito promissor. Informação do Matheus Mandi, o Grêmio ontem rescindiu o contrato dele, então tá tudo certo para ele ser inscrito, e ele vai poder jogar Campeonato Brasileiro e ele vai poder jogar a Copa do Brasil, porque tanto o Botafogo quanto o Grêmio entraram na terceira fase da Copa do Brasil, então ele pode jogar a competição com a camisa do Botafogo. Já a situação da Libertadores, ele não vai poder jogar porque as inscrições já estão encerradas. Olha, deixa eu dar minha opinião sobre esse lateral esquerdo cuiabano. Gosto dele, um lateral esquerdo ofensivo, um lateral esquerdo muito promissor. Cara, eu diria até que talvez ele chegue para ser titular nesse time do Botafogo. Lembrando que o Marçal a gente não pode contar mais, e o Hugo, defensivamente, a gente sabe como é que é. Ah, mas o cuiabano é muito ofensivo também. Concordo, o cuiabano é bastante ofensivo. Só que lá atrás, na marcação, ele é um pouco melhor do que o Hugo. Então eu acho hoje o cuiabano, apesar dele ser mais novo do que o Hugo, né? O cuiabano é mais novo, só tem 21 anos, só que o cuiabano, defensivamente, ele é melhor do que o Hugo. Então eu acho ele mais pronto do que o Hugo. Então, o Marçal tá no DM. E o Hugo, a gente sabe como é que é na marcação. Então acho que o cuiabano, ele chega para ser titular
nesse momento com a camisa do Botafogo. Gosto desse lateral jovem, a torcida do Grêmio gosta muito desse jogador, a torcida do Grêmio gosta muito desse lateral. Agora, vamos aqui aos pontos ruins, lesões. Só deixa eu pegar os números aqui, no profissional do Grêmio, ele fez 18 partidas, 9 como titular e marcou 2 gols, tá? Esses são os números aqui pelo profissional da equipe do Grêmio. Preocupa as lesões. Aí a gente tem que falar a verdade também, porque é um jogador que se machuca bastante. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, em 2023, ele teve 3 lesões. Ele ficou 122 dias sem jogar ano passado, em 2023. Já esse ano, 2024, ele ficou 92 dias fora. Ele já teve 2 lesões nessa temporada de 2024. Inclusive, nessa temporada, esse ano, com a camisa do Grêmio, ele só tem 4 partidas, então isso preocupa. É um jogador que se machuca bastante. Iverson, aonde foram essas lesões aí, cara? Lesões na coxa e uma lesão no joelho, tá bom? Então, ele sempre sofrendo com lesão no joelho. Acho que no joelho foi uma lesão e na coxa foram 3 lesões, tá? Então, foram 4 na coxa. Eu tô pegando o número aqui corretamente, os números aqui corretamente para vocês. Foram 4 lesões na coxa e uma no joelho. Então isso realmente preocupa, porque a gente já sofre com vários jogadores no DM do Botafogo, mas nesse momento que ele tá chegando no Botafogo, ele tá chegando ali bem. Ele tava jogando no Grêmio, nesses últimos jogos estava sendo titular, estava jogando bem, então vamos aguardar essa situação, mas eu gosto muito desse lateral, tem boas características, é um lateral muito promissor e para mim chega nesse momento para ser titular da lateral esquerda do Botafogo. Se você chegou até aqui, obrigado, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino, obrigado pelo carinho, pela audiência, tudo que for saindo aí relacionado ao Botafogo, neste sabadão, 5 horas da tarde, eu tô de volta com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Se cuidem, fiquem com Deus, bom sábado. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.